Os conhecimentos que que eu sempre me interessei, assim, só de uma forma bem fragmentada, assim, não foi uma coisa muito direcionada, mas mais direcionado foi estudos das artes visuais mesmo, assim, né? Essa ideia de artes visuais, no sentido historicamente falando. O que me toca mesmo mais é essa ideia de conhecimento, assim, né? De conhecer as coisas, né? Quem é Valde Simples? Que eu vi Ah, Valde Simples na revista Ah, e eu olha achei assim. muito massa, assim, eu fiquei me perguntando essa junção de Simples com Valdecir, assim, quem é você enquanto Quem sou artista, eu, assim? verdade. Não, assim, a pergunta sempre surgiu, assim, depois eu separei agora que eu falei com vocês, né, o ano passado, foi o momento que eu mais me questionei, quem sou eu, assim, sabe, de toda a minha história, assim, tipo, quem sou eu, assim, né, daí hoje, tipo, daí nesse momento que eu pós-separação ali, né, daí eu comecei a fazer eu sempre busquei essa ideia de autoconhecimento também, desde quando eu comecei a fazer grafite ali, essa ideia de autoconhecimento é uma coisa que me atraiu bastante. E daí ultimamente, assim, desse pós-separação, esse último ano aí, comecei a fazer um trabalho, tipo assim, meio que, vamos dizer, eu falo de cura, né? Porque eu vinha com muitos traumas, assim, né? A minha separação me causou muito essa ideia de me ver, assim, no sentido, eu desde a minha infância, assim, meus traumas, quem era eu, assim, né? Daí pra mim, assim, sei lá, cara, é difícil falar, cara, porque é muito forte, assim, porque eu peguei meu lado, assim, lado sombra, assim, sabe? O lado sombra da minha infância, me apareceu muito na minha separação, assim. Pegou a parte sombra minha, assim, sabe? Minha infância, quem eu fui, tipo, como é que eu fui criado, sabe? Tipo, como eu busquei esse autoconhecimento. Daí eu comecei a escrever, assim, né? Tipo, todas as minhas questões, meus traumas, né? E, tipo, ter contato com, pra mim, eu entrei com essa ideia de fuga, assim, né? Tipo, eu tava fugindo de uma realidade, assim, quando eu comecei a fazer grafite, foi meio que uma fuga da realidade que eu vivi, sabe? Na minha infância, assim, sabe? Eu tava em fuga. Daí eu entendi que eu tava em fuga, daí nem sabia se aquilo era o que eu queria, se aquilo é aquilo que eu queria. Me questionar nesse sentido, assim, sabe? De fazer grafite, tipo, se eu tava fugindo daquilo, tava querendo fugir da minha realidade, eu quis construir esse outro mundo, assim, né? Essa outra realidade pra mim, assim, né? Daí foi um momento que eu me questionei muito essa ideia de Valdecir, meu nome, quem eu era, porque eu comecei a criar outros nomes, né? O primeiro nome que eu criei de artes visuais foi Valério Siqueira, tem um nome que é chamado Valério Siqueira, que é um personagem que apareceu na minha história. Daí que ele nasceu, apareceu na arte visual, depois morreu, vamos dizer assim, né? Daí passei por esse processo, este um ano eu tô fechando esse ciclo agora, assim, esse mês, na verdade, fazia um ano, né, dessa minha separação. Daí meio que, tipo, uma ideia que eu meio que me tentei trabalhar atrás desses traumas meus, quem eu era, assim, né. Daí o Valdecir seria a junção do nome de Valdecir, meu nome de batismo, com simples nome de rua, né. Daí foi a sugestão do amigo meu de Porto Alegre, de fazer esse nome, daí foi o momento que eu assumi esse nome, que era tentar juntar essas duas coisas. Daí hoje em dia, assim, Deus meio que passei por esse ciclo, né, que eu criei pra mim, que foi um momento de reflexão, de pensamento sobre o meu ser, assim, de momento de eu entender um pouquinho essa coisa, quem eu sou, assim, vamos dizer assim, né, tipo, no sentido mais amplo mesmo possível. Aí eu tô passando esse ciclo, e acho que é o momento agora, tipo, dessa ideia de um reaparecimento, uma nova consciência sobre o meu ser, assim. Daí meio que é tentar essa ideia mais completa do meu ser, tipo assim, tentar encarar todas essas questões, assim, que eu falei um pouco agora, né? Sim. Daí meio que eu tô saindo agora, daí eu, tipo, tô numa fase de entender um pouquinho de mim, assim, de quem eu sou, assim, sabe? Sei que, né, talvez a gente morre, a gente nunca entende, né? Mas tem um pouquinho Uma de entendimento. redescoberta, talvez. Uma Que é uma redescoberta. pergunta difícil, né? Que a gente é tantas coisas, né? Desde sempre e continua sendo várias coisas. É difícil se fechar numa coisa só, mas consigo entender que você é muitas coisas, né? Muitas Ciclos, coisas, muitos muitos nomes. ciclos, muitos nomes, é uma coisa muito forte, assim, pra mim, nossa. Eu escrevo bastante, além de desenhar, pintar e fazer grafite, eu escrevo bastante coisa, tem muita coisa escrita. Sobre a Destrói, assim, quando começou essa ideia de escrever a história do grafite em Curitiba e quando surgiu essa ideia mesmo, assim, quando nasceu, de onde nasceu essa ideia? Foi a partir do Destroy mesmo, de criar essa ideia do fanzine. Porque assim, quando eu conheci o grafite, os primeiros contatos que eu tive com o grafite foi em 94. Daí foi através de uma revista chamada Carícia, uma revista de menino, assim, público feminino, né, de adolescentes. A matéria era uma matéria sobre cultura de rua, que era sobre o hip hop.
Daí nessa matéria tinha uma matéria sobre grafite, que era da cultura de rua, né? Daí só que ao mesmo tempo daí tinha fanzine junto, era a matéria de fanzine e grafite, a matéria conjunta. Daí pra mim, tipo, aquilo foi bem legal, assim, ter contato com aquilo, é uma coisa que eu gostei muito. Daí eu meio que até na época, assim, meio que eu confundia, assim, que era grafite, que era fanzine. Que ela tinha ideias parecidas, assim, sabe? Conceitos parecidos, assim, né? Que daí grafite é você pintar na rua, né? No espaço urbano, né? Criar imagens no espaço urbano da cidade. E fanzine meio que você criar uma publicação que é assuntos que você gosta, que você acha legal, que você propor assuntos que você não vê na cidade, que você não vê nas outras publicações. Você propor assuntos, né? Daí, assim, pra mim, daí eu me confundi um pouquinho isso, assim, no começo. Comecei a ter essa confusão, daí eu comecei a criar o meu fanzine, né? Eu comecei a fazer grafite primeiro, depois eu comecei a querer ter o meu fanzine também para falar um pouco do grafite, porque é um assunto que eu estava pesquisando desde 94, comecei a pesquisar e não encontrava assunto sobre grafite, assim, ficava pesquisando, procurando e não encontrava. Quis propor esse assunto, vamos dizer assim, né? Daí foi o momento que eu comecei a querer fazer fanzine também para tipo, para mostrar para os amigos, assim, que eu estava fazendo, né? Forma de apresentar. Daí foi o momento que eu comecei a pesquisar também, né? Tipo, de pesquisar o grafite, fazer a revista, meio a ideia já de pesquisa também. Por que né? você julga importante, assim, registrar essa história do grafite em Curitiba? Então, o meu interesse foi esse que eu falei, né? No sentido de você fazer a revista ali, propor esse assunto e apresentar para outras pessoas, que às vezes, tipo, no sentido de uma carência que eu tive, de apresentar para outras, né? Assim, sobre a necessidade de outras, né? Um pouco surgiu um pouquinho por causa disso. Daí foi isso e foi uma coisa que eu gostava de tudo isso, sabe? De encontrar informação mesmo, então, de encontrar, de ter essa informação, né? Mas tem momentos que eu me questionei, assim, só que, tipo assim, igual existe a revista, assim, de grafite, existe o fanzine, assim, a coisa que você propõe, mas sempre é muito questionador, se for ver os textos ali, são textos fortes, textos bem, Super. bem, assim, tipo, não é assim, tipo, tô fazendo grafite, ó, que legal, vamos fazer grafite é legal, não é isso, né, tipo, sempre questionando ali, né, porque eu sempre, pra mim, sempre foi assim, sabe, tipo, essa coisa de questionar aquilo que você tá fazendo, sabe, tipo, eu sou bem questionador, bem provocador, assim, hoje não mais, né, mas, tipo, assim, sempre fui. Sempre fui, porque nesse ciclo que eu te falei, vocês agora tô saindo para outra coisa, outra história, vai ser outra forma de como eu vejo as coisas, como eu vejo o mundo, né? Muito legal. Estou numa fase mais espiritual, assim, mais místico, né? Mas voltando a falar da revista ali, eu acho importante no sentido dessa ideia de questionar uma realidade, assim, no sentido de, né, eu questiono muito, assim, a forma que a gente vive, enfim, né? Nós, seres humanos, vivem na face da Terra, enfim, é uma coisa bem profunda, né? Daí eu sempre questiono muito isso, assim, né? Na forma dos nossos comportamentos, quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente tá produzindo, o que a gente tá fazendo, entendeu? Todas essas questões. Daí, tipo, de registrar o grafite, meio que, tipo, tentar buscar um registro de uma realidade, assim, né? Na edição número 20 ali, eu faço uma reflexão um pouco da revista, assim, essa número 20, se pegar, talvez tenha um pouquinho disso. Eu conto a história da revista, que foi 20 anos da revista, né? Eu faço essa edição comemorativa, eu conto a história da própria revista, né? Como se estivesse contando a própria história da revista. Daí eu falo um pouquinho dessas coisas, assim, né? Porque dela existia, assim, né? Um pouco isso, né? Daí tem um pouquinho disso, daí tem um pouco de trazer essa realidade. Pra mim, essa ideia de realidade é uma coisa que foi bem forte nas minhas pesquisas, no meu trabalho, assim, nas minhas coisas que eu faço, né? Tipo, tentar identificar o que é real, assim, o que é essa ideia de realidade. E eu acho que a realidade aqui em Curitiba, mas em todo lugar, né, é bem dura com a arte do grafite em si. Então eu fiquei pensando quais foram as dificuldades em idealizar a Destroy, mas também em realizar ela assim durante tanto tempo, porque são várias edições, né? Eu imagino quais devem ter sido os desafios que você passou assim nesses tempos. Foi bem difícil fazer assim. Tipo assim, hoje em dia, né? Como eu fiz essa ideia de promoção, foi um momento meio que eu meio questionei, quase que eu ia jogar fora, ia botar fogo, ia, tipo, destruir, né? Vamos dizer assim, né? Porque, tipo, eu percebi que só eu, tipo, dava importância para aquilo, só eu que tava, tipo, querendo fazer revista, sabe? Tipo, porque ela tava todas aí, tava todas na minha mão, fazia revista, tipo, né? Daí eu me questionei bastante nesse sentido, um pouquinho, assim. Mesmo já sempre refleti muito,
como eu sou uma pessoa que eu gosto dessa ideia de reflexão, eu sempre refleti sobre isso, mas no momento que eu vejo assim, por acreditar nisso, na revista, por uma coisa ser um projeto meu, porque eu gostar de fazer aquilo, uma coisa meio de mesmo, assim, no sentido de fazer, e pô, se as pessoas estão gostando, não estão gostando, estou fazendo, e eu acreditava também que como é um material que eu estava fazendo, e eu acreditava que, tipo, de certa forma, em algum momento ia ser valorizado, de certa forma, né? Sim. E daí eu continuei fazendo, mas no sentido de uma coisa mais, talvez eu vejo mais como uma coisa pessoal minha mesmo, assim. E essa coisa da produção, assim, porque foi a parte que eu fiquei mais encantada, assim, é que é um trabalho muito bem feito, assim, com as revistas, é muito bem montadinho, o fiozinho dela ali, assim, tipo, é muito detalhista, assim, tudo, muito bem feito, assim, eu fiquei, como é esse processo de produzir mesmo, assim, a partir? É uma coisa, pra mim, assim, como eu sou da artes visuais, pra mim quase é um trabalho artístico meu, assim, um trabalho Com de certeza publicação, né, porque daí, tipo assim, sempre eu fazia com muito carinho, assim, eu gostava muito de fazer isso, é uma coisa que, tipo, como eu falei, desde que comecei a fazer grafite, a revista nasceu em 98, comecei a fazer grafite em 96, 2 anos depois, daí se bem que tipo, como fosse um trabalho meu, assim mesmo, um trabalho artístico ali, né, que eu tava fazendo. E daí, tipo, eu sempre fiz com muito carinho, assim, todas as edições, assim, sempre foi bem legal de produzir elas, assim, sabe? Pra mim, isso, tipo assim, é uma coisa que eu gosto, assim, porque, tipo, pra mim, assim, é uma coisa também que aconteceu antes, tipo assim, pra mim essa ideia de afetividade, assim, tipo, eu sempre pensei, as coisas que me envolvo, tipo, sempre tem coisas que eu gosto, sempre tem uma afetividade que eu tenho com as coisas que eu gosto. Eu me envolvo aquilo que eu gosto por afetividade, é uma coisa afetiva ali com a revista, com o meu trabalho de arte. Daí, numa reflexão mais profunda, eu cheguei nesse ponto que era uma ideia de afetividade, tipo assim, porque eu nunca me aproximei de coisas que não fosse pela afetividade, assim, sabe? Pra eu gostar, assim, tipo, vamos dizer assim, porque é difícil falar em afetividades hoje em dia, até é uma coisa que eu me questiono, né? Assim, no sentido mais de reflexão, né? No sentido dessa ideia de afetividade, no momento que a gente se aproxima por afeto, né? Ou por outros, enfim, né? Daí essa ideia de, enfim, né? É bem complicado, não sei de falar, porque daí tem quais os interesses, né? Pra mim, os meus interesses sempre foram afetivos, né? Com certeza. Daí, tipo, é difícil, mas é difícil falar isso hoje em dia, né? Em épocas de capitalismo. Mas dá enfim, pra sentir muito, assim, tipo, quando tipo, você pega a revista, dá pra você ver que é de um lugar afetivo, assim, tipo, que é muito bem feito, assim, que é feito com amor mesmo. Eu acho que a afetividade me traz o amor na cabeça. né, número 12 fala um pouquinho disso, que daí a gente fez uma homenagem a um amigo meu que morreu, que morava aqui, no quintal, que é o Crespo. É um que tem uma foto, assim, no início? É, da amarelinha, assim, tem um trampo amarelo. Daí ele, tipo, foi um pouco que eu refleti um pouquinho sobre isso, foi a edição de 2012, eu falo um pouquinho disso, né, tipo, eu entendi essa coisa mais da afetividade, assim, sabe, dentro das minhas pesquisas, do meu ser, assim, né, das minhas coisas. E agora, quase fechando, né, como é a aceitação vou falar do grafite, mas como é a aceitação do grafite, das artes que envolvem esse tema, assim, aqui em Curitiba? Você diria todo esse tempo produzindo e pesquisando sobre isso, e eu creio que é uma história que está sendo escrita agora, assim, do grafite como um movimento artístico, né, de verdade. Agora a gente tem grandes artistas que a gente vê expondo e tal, mas como você diria que é a aceitação, assim, hoje em dia ainda? Assim, o grafite, assim, Curitiba, quando eu comecei, assim, não existia grafite, né, daí a gente fazia, daí era uma coisa meio estranha, assim, até ali era interessante, porque daí as pessoas olhavam, não entendiam e acabava não interferindo tanto, assim, no seu processo ali de produção, né, assim, né, de fazer grafite na rua, né, e daí depois começou a conhecer, assim, daí começou, tipo, a especular, se aproximar, conversar, mas, assim, eu vejo que, assim, tem uma parte que é uma aceitação e uma parte que não aceita, assim, um pouco o grafite, né, mas hoje em dia eu acho que tá bem, assim, foi aceito, assim, de certa forma, mas no tempo não, né, tipo, porque entra essa questão, né, essas questões, né, entre pichação, grafite, daí rola toda uma discussão muito profunda, assim, que eu acho que são importantes ser faladas, mas ao mesmo tempo eu não entendo, porque quando eu percebi isso também, assim, só que não tanto Curitiba, né, mas essa ideia, tipo assim, dessa ideia do conhecimento das coisas, assim, tipo,
imposições da sociedade, tipo, no sentido de eu percebi essa coisa, assim, que o momento que existiu, nasceu o grafite, uma coisa, o grafite de forma ampla, e o momento que a sociedade começou a dividir, assim, essa ideia de grafite e pichação. Eu percebi isso. Eu vi como isso foi construído, assim, sabe, dentro de um imaginário, assim, um imaginário da sociedade, né?